Tem alguém aqui que já passou por algum estresse? Algumas pessoas levantaram as duas mãos e isso é bom. Bem, o mundo não vai mudar. Eu quero que ouçam, o mundo não vai mudar. Orei por anos para que Deus mudasse as minhas circunstâncias e eu descobri que, na verdade, era a mim que Ele queria mudar. Então, você estaria disposto a mudar se as suas circunstâncias nunca mudassem? Porque, veja, não são realmente as nossas circunstâncias que nos perturbam, é a maneira como reagimos às nossas circunstâncias que nos perturbam. Vou repetir para essa metade da congregação. Porque, sabe, nós pensamos, se eu não tivesse essa circunstância, mas então você não estaria no mundo? Porque Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A verdade é que precisamos colocar na nossa cabeça que só orar para que nossas circunstâncias desapareçam não é a resposta. Precisamos orar para que Deus nos mude. Sabe, é interessante que Paulo nunca orou. Não vimos na palavra Paulo orando para que as circunstâncias das pessoas desaparecessem. O que acho interessante, porque isso é o que fazemos o tempo todo. Deus muda essa circunstância, Deus muda essa pessoa. Mas veja, o que Paulo orou foi para que eles lidassem com o que viesse com uma boa atitude, sabe? Eu nunca vi ninguém subir no altar e me pedir para orar para que eles tivessem uma atitude melhor em relação às suas circunstâncias. Sempre querem que as suas circunstâncias desapareçam. Acho que é importante que eu pare aqui por um minuto para que entendamos isso, porque este é um grande engano que cometemos, o de que eu só quero que a minha circunstância mude. Eu quero que o meu cônjuge mude. Quero que os meus filhos mudem. Nós sempre queremos que todos mudem, mas Deus, Ele quer nos mudar. É o objetivo dele para nós, fomos predestinados. E predestinado não significa que vai acontecer, não importa o que fizermos, significa que Deus já predeterminou a vontade dele para nós. Mas a forma como respondemos é importante, somos parceiros de Deus e Ele tem uma parte, nós temos uma parte e por mais que Ele faça a parte dele, se não fizermos a nossa parte, nós não teremos o que Ele quer para as nossas vidas. E assim Ele já predeterminou que devemos ser transformados à imagem de Jesus Cristo. Esse é o objetivo para nós, que todos nos tornemos como Jesus. E assim, na verdade, mais do que precisamos que nossas circunstâncias mudem, precisamos estar dispostos a sermos mudados para ser o que Deus quer que nós sejamos. Eu gosto de ensinar sobre maturidade espiritual, eu pretendo ensinar bastante este ano, sabe? E eu creio que a maturidade espiritual é chegar ao ponto onde você não fica mais sempre pedindo a Deus aquilo que você quer, mas você começa a perguntar o que Ele quer. Amém? Sabe, se você tem filhos, você cria seus filhos, cuida de seus filhos e eles chegam a um certo ponto onde você não quer apenas passar o resto da sua vida fazendo coisas para eles, você quer que façam algo por você. Amém? Meus filhos são muito bons, eu tenho orgulho deles e eles, cada um deles nos ajuda da maneira que eles podem, sabe? E eles fazem muito, e isso significa muito para mim. Eles não aparecem só quando querem algo, eles vêm porque eles nos amam. E Deus quer que sejamos assim, Ele quer que busquemos a face dEle, não apenas as suas mãos. E essa é uma grande transição em nossa vida, quando chegamos a esse ponto. Eu me lembro de quando Deus me ensinou isso, que grande transição foi para mim, que eu não tinha que buscar as mãos dEle o tempo todo. Não é só o que Ele pode fazer por mim, mas sim buscá-lo por quem Ele é, porque eu o amo. Amém? E quando Deus estava me ensinando isso, Ele me desafiou e Ele disse: não quero que você me peça mais nada, exceto mais de mim, até que eu lhe dê permissão. Uau! Eu começava a dizer:
Diz, você poderia. E foi uma mudança? Então vou repetir. Gosto de ensinar sobre a maturidade espiritual, tenho pensado muito sobre qual é a forma mais simples de explicar isso. E eu acho que é chegar ao ponto onde você não fica a mais. E não é que você não possa pedir a Deus o que você quer, mas que esse não seja o seu tema principal na vida. E todos somos assim quando chegamos a Cristo, sabe? E honestamente, Ele faz muitas coisas para nós, para estabelecer um relacionamento conosco e nos mostrar que Ele nos ama, mas Ele quer que cheguemos ao ponto onde não vamos só ficar dizendo o que queremos. Precisamos perguntá-lo todos os dias, Deus, o que eu posso fazer por você? Como eu posso ser usada hoje, Senhor? Como eu posso fazer alguém feliz hoje? O que eu posso fazer por outra pessoa hoje? O que eu tenho que posso usar para abençoar alguém hoje? Precisamos ser atentos aos outros. Não apenas sermos egocêntricos e egoístas o tempo todo. Vou contar um segredo. Você não pode ser egoísta e feliz. Ao ensinar sobre estresse, primeiro tenho que dizer que você não pode orar o tempo todo para que suas circunstâncias mudem. Tem que querer que Deus mude você. E eu me pergunto às vezes, quantas pessoas querem que Deus as mude? Porque eu vou te contar outro segredinho. Você não pode mudar assim um pouco de sofrimento. Não se preocupe, não vou falar muito disso. Mas é verdade, bem espere, eu achava que Jesus passou por todo o sofrimento e não estou falando de subir na cruz como ele fez, mas sempre que você disser não à sua carne, ela vai sofrer, sabe? Ainda que seja só um não coma esse pedaço de bolo. A sua carne não vai gostar. Então, para você crescer e amadurecer espiritualmente em Cristo, este deve ser o nosso objetivo número 1. Esse deve ser o objetivo número 1 de todos nós. Isso é crescer e amadurecer. Veja, somos seus embaixadores na terra. Eu amo o que 2 Coríntios 5:20 diz, e na Bíblia Amplificada eu amo mais, que nós somos representantes pessoais de Cristo. E que Ele está fazendo seu apelo ao mundo através de nós. Uau! Sabia que para algumas pessoas você é o único Jesus que elas viram? E parte do nosso problema é que só vamos à igreja, mas depois não saímos e agimos como deveríamos estar agindo no mundo. O cristianismo não pode ficar só entre essas 4 paredes aqui. Temos que levar isso lá para fora, onde as pessoas estão. E todos vocês são pregadores, quer saibam ou não. E vocês não têm que pregar como eu estou pregando, mas preguem com a sua vida. A maioria das pessoas que precisam de Jesus não vão entrar na igreja para encontrá-lo. Elas estão no seu trabalho, na sua escola, estão onde você faz as suas compras, em todo lugar. E acredite, as pessoas estão desesperadas para que alguém as ame. Nós vivemos em um mundo desesperado e tudo é muito louco lá fora. As pessoas, elas não têm nada para depositar esperança. E precisamos começar a fazer atos aleatórios de bondade. Seja gentil com pessoas que nem conhece, sem motivo, exceto porque é assim que você é. Amém? E ouça o Espírito Santo quando você estiver lá fora sobre o que pode fazer por outra pessoa. Me sinto levada a contar essa história. Um dia eu fui a um café e eu queria um café coado, e eles não faziam esse tipo de café lá, e a moça disse, eu vou fazer na prensa francesa. Eu disse, não, eu não gosto, geralmente fica muito forte. Nós temos uma nova prensa e eu vou te contar, é muito boa. Vou fazer um para você e se você não gostar, não vai pagar e aí faça o que você quiser. Então ela foi e fez o café e realmente ficou
absolutamente ótimo. E no processo de falar com ela, e deixe-me dizer, ela não era como eu. O cabelo dela tinha cerca de 4 cores. E ela tinha piercings e tatuagens para todo lado. E sabe, precisamos aprender que nós podemos ser gentis e ter comunhão com pessoas que não são como nós. Amém? Vamos parar de ser tão religiosos e caretas. Amém? E às vezes, quanto mais radicais as pessoas são, é apenas um sinal de que elas estão procurando o amor. E ela disse, eu quero comprar uma dessas. Ela disse, estou economizando meu dinheiro para isso. Sabe, tem uma dessas em casa e tudo que temos que fazer é colocar água quente. E então, você coloca seu café lá dentro, água quente, pressione e tem uma ótima xícara de café onde você estiver. Então ela disse, quero comprar uma dessas assim que conseguir juntar o dinheiro. Bem, eu saí, cheguei ao andar de baixo do shopping e o Espírito Santo disse, compre uma para ela. Pensei, não, Deus, isso não. Eu não conheço essa garota. Ela vai achar que eu sou uma maluca. E além disso, do jeito que o mundo está hoje em dia, eu pensei, e se ela achar que eu estou jogando charme para cima dele, sei lá? Eu estou contando a verdade, foi o que pensei eu, hein? Sei lá. De qualquer forma, nem sempre gosto quando Deus me diz para fazer coisas para as pessoas que não conheço, mas Ele faz isso. E assim eu já sei que não faz bem algum desobedecê-lo, porque eu vou ficar infeliz o dia todo, então eu voltei e esperei que ela ficasse o mais sozinha possível. Sabe, se você vai agir como uma pessoa maluca, vai querer fazê-lo na frente do menor número de pessoas possível. Então eu a chamei e eu disse, ouça, eu quero comprar uma daquelas cafeteiras para você. Eram $110 ou algo assim. Oh, não, você não pode fazer isso. Sim, eu quero fazer isso, sabe? Eu sinto que é algo que eu devo fazer. E assim, então, eu fui e eu dei a ela o dinheiro para a cafeteira e ela começou a chorar e ela foi muito abençoada, estava ótimo, mas Deus não tinha acabado. Então, eu segui meu caminho, fui fazer minhas compras e eis que eu vou ao banheiro no andar de cima, numa outra loja. Eu estava saindo do banheiro e ela entrando e nós ficamos frente a frente uma com a outra. E ela me disse, agora ouça, ela disse, diga-me, por que você é a pessoa mais gentil do mundo inteiro? Eu disse, vou te dizer o porquê. Eu sou cristã e Deus tem sido muito bom para comigo. E se eu puder ser boa para com alguém, eu vou ser. E ela disse, bem, para dizer a verdade, eu fiquei muito brava com o cara lá de cima por muito tempo, porque minha mãe morreu de câncer, mas depois de hoje vou ter que repensar. Veja. Agora, não estou dizendo isso para me gabar, eu estou apenas dando um exemplo do efeito que você pode causar nas pessoas. Se em vez de só ir à igreja e depois passar o resto da semana pedindo a Deus tudo o que você quer, se você perguntar a Ele o que você pode fazer por Ele. Vamos lá, alguém está me entendendo aqui hoje? Eu estou me desviando um pouco de onde eu deveria, mas eu sinto que isso é importante. Sabe, não sei quanto tempo nos resta aqui. As pessoas sempre me perguntam, o que você acha que vai acontecer no mundo? Eu não sei. Sabe, Jesus está voltando desde que eu entrei na igreja, então, sabe, eu não sei quando ele virá, mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que vai ser como se fosse nos dias de Sodoma e Gomorra, e acho que nós já passamos disso há muito tempo.
Sabe, as coisas que estão acontecendo em nosso mundo são muito loucas. E assim eu acho melhor todos nós ficarmos prontos para Jesus vir a qualquer momento. Amém? Porque a Bíblia diz em todo lugar que devemos vigiar e orar e estar prontos e ficar acordados e estarmos em alerta, sabe? Não sermos cristãos sonolentos. Quero dizer novamente, acho que a igreja é maravilhosa, mas muitas pessoas pensam que ir à igreja é tudo. Eu vou à igreja. Bem, eu posso ficar sentada na garagem a noite toda, isso não vai me fazer ser um carro. Amém? Então, só porque você vem aqui todo domingo ou todo sábado e domingo, sabe? Minha pergunta é, o que você faz quando está lá fora? Essa é a grande questão. O que você está fazendo quando está lá fora? Amém? E essa é a grande questão para todos nós. O que estamos fazendo quando saímos daqui? Então, as suas circunstâncias, ou algumas de suas circunstâncias mudarão. Você pode sair das dívidas, pode conseguir um aumento, pode conseguir algumas coisas que deseja, mas, sabe, eu espero que isso não seja desanimador, mas você pode até ter poucas vezes na vida que você não tem algum tipo de questão ou problema. Amém? Nós sempre temos, se não for a geladeira, é o fogão, se não for o fogão, é o forno, se não for o forno, é o filho, se não for o filho, é o marido, e sabe, por aí vai. Vamos, vocês sabem do que estou falando. E assim, nós temos que aprender a reagir de forma diferente às coisas. E você pode aprender a reagir de forma diferente às coisas, eu sei, porque ninguém conseguiria ser pior do que eu em ter uma reação ruim diante das circunstâncias desconfortáveis. Na verdade, nós somos viciados em conforto. Amém? Quando você vai para a Índia e conta sobre como ficou deprimido porque o seu ar-condicionado parou por 2 horas, eles não ficam muito impressionados. Amém? Nós somos muito mimados. Não aceitamos nenhum tipo de desconforto facilmente. E, cara, no mundo em que vivemos, se você não endurecer um pouco, não vai sobreviver. Porque o mundo é realmente estressante. Amém? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estar disposto a mudar. E confie em mim, Deus vai mudá-lo se você realmente quiser mudar. Como você pode ter menos estresse em sua vida? Simplifique, simplifique, simplifique. Permitam-me perguntar, quantos aqui são pessoas complicadas? Sabe, e agora eu aprendi, graças a Deus, isso foi há muitos anos atrás, mas eu nunca vou me esquecer de quando Dave e eu íamos à igreja, isso foi antes de eu ser cheio do Espírito. Íamos à igreja e eu amava a Deus. Eu não sabia muito, mas eu amava o Senhor e estávamos no grupo de jovens casais e jogávamos vôlei e todas essas coisas, sabe? Eu me lembro de um domingo em que eu disse ao nosso grupinho de amigos, ei, por que no próximo domingo vocês não vão lá para casa depois da igreja e podemos fazer cachorro quente na grelha e eu faço umas batatas fritas e salada de batata e confraternizamos, jogamos um pouco, sabe? Isso parece fácil, não é? Mas você acha que eu deixava só por isso? Não. O cachorro quente virava o churrasco que eu não podia apagar. E tínhamos que plantar flores para que tudo ficasse bem bonito. E pintar as cadeiras do gramado para que tudo parecesse lindo. E claro, tínhamos que limpar a casa toda. E quando as pessoas chegavam, eu descobri que eu não gostava delas. Não gostava. E sabe, eu não gostava da maioria delas quando as convidei. Vamos lá. Eu estava exausta quando todo mundo saía. E vou dizer algo que você precisa ouvir. Você nunca é livre até que não tenha mais a necessidade de impressionar as pessoas.
Você nunca é livre até que não tenha mais necessidade de impressionar as pessoas. Não temos que viver para impressionar uns aos outros, precisamos aprender a ser livres para sermos nós mesmos. Simplifique, simplifique, simplifique. As coisas são muito complicadas e eu me lembro de um leproso na Índia. Quando visitamos uma colônia de leprosos, ministrávamos aos leprosos. Ele queria que eu visse a sua casa. Ele me levou à sua casa, da qual ele estava muito orgulhoso e realmente empolgado. E era apenas um buraco cavado ao lado de um morro. Tinha, eu não sei, talvez 8 metros de comprimento. E talvez tão profundo como daqui no altar, e as paredes eram de terra, o chão era de terra, e ele tinha uma rede lá dentro. E no canto tinha os pratos amassados, e ele estava tão orgulhoso da casa dele. E honestamente e verdadeiramente eu descobri ao viajar pelo mundo que as pessoas que têm menos são mais felizes do que aquelas que têm mais. Sabe, elas são felizes porque não sabem o que estão perdendo. Vemos o que outra pessoa tem e não importa o que tenhamos, não ficamos felizes a menos que possamos ter o que ela tem, se o que ela tem for um pouco mais do que temos. Então vamos deixar de ser tão materialistas. Amém? Se você tem um bom carro, com 80 mil quilômetros rodados, então o que importa se ele tem 7 anos? Você realmente precisa fazer uma dívida que você não pode pagar para comprar um carro novo só para... Não, você pode usar parte desse dinheiro para ajudar outra pessoa. Bem, Deus me livre, eu vou trabalhar a semana toda para dar o meu dinheiro. Então, vá em frente e seja miserável. 7 maneiras de simplificar sua vida. Número 1, limpe a bagunça. Faça o que eu chamo de caixa de doação. Eu faço o meu tempo todo, sabe? Toda vez que você se deparar com algo que não usa, jogue lá na caixa. E depois entregue na ação social. Eu levo um monte de coisas para o meu escritório, porque temos 500 funcionários, sempre tem alguém que quer algo, sabe? A poda, ela é necessária para o crescimento. Nós podamos as árvores, mas a palavra podar significa apenas cortar. É isto que esta palavra significa, cortar ou arrancar. E nós não podemos crescer como crentes a menos que permitamos que Deus nos pode, sabe? E você não vai crescer em paz a menos que aprenda a podar algumas das coisas que você tem em excesso. A bagunça te deixa infeliz. Quanto mais limpo for o seu entorno, mais tranquilo você se sente. Que valor você dá à paz? Quero que se pergunte, que valor você dá à paz? Quando você decidir que quer mesmo ter paz, você a terá. Mas não a terá sem fazer algumas mudanças.
significa apenas cortar. É isto que esta palavra significa, cortar ou arrancar. E nós não podemos crescer como crentes a menos que permitamos que Deus nos pode, sabe? E você não vai crescer em paz a menos que aprenda a podar algumas das coisas que você tem em excesso. A bagunça te deixa infeliz. Quanto mais limpo for o seu entorno, mais tranquilo você se sente. Que valor você dá à paz? Quero que se pergunte, que valor você dá à paz? Quando você decidir que quer mesmo ter paz, você a terá. Mas não a terá sem fazer algumas mudanças.